Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs. Deus abençoe sua vida, paz e bênção para você. Invoquemos o Espírito Santo antes de ouvirmos a santa palavra do Senhor. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos, vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 17, de 1 a 6. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho fala hoje do escândalo e ao mesmo tempo do perdão que se deve dar. Diz que o escândalo que aqui preocupa Lucas no Evangelho não é aquele escândalo só externo e inevitável de que fala Mateus, mas o que pode existir no seio da própria comunidade dos fiéis. Aquele escândalo que pode levar a pessoa ou os irmãos a se afastarem do caminho. E nós precisamos cuidar bem da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a falhas, todos. Todos nós somos frágeis, todos nós, graças a Deus, ninguém é perfeito, mas precisamos, como diz Jesus, evitar. Ai daqueles que produzem escândalo. É inevitável que aconteçam escândalos, sempre vai acontecer, mas ai daqueles que produzem. E aí o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. O cuidado daqueles que estão à frente da comunidade, seja como no ministério ordenado, seja na vida consagrada, ou seja um coordenador, uma coordenadora, ou aqueles que é um líder de jovens, ou um catequista, aqueles que exercem uma função, estão à frente de uma comunidade, um ministro extraordinário da comunhão eucarística. Nós podemos, com a nossa vida, com o nosso mau exemplo, nós escandalizarmos as pessoas, causar escândalo. E o que é esse escândalo? É uma vida imoral, com as imoralidades, com uma vida que não condiz com a proposta do Evangelho que nós abraçamos. E as pessoas podem, que se espelham em nós, ou que nos têm, muitas vezes,
como aquele líder, e o líder é isso mesmo, né? Inspira os outros, as pessoas que se inspiram em nós e que às vezes são fracas na fé. Alguns, já fortalecidos na fé, permanecem firmes, mesmo quando acontece um escândalo. Mas tem outros que são fracos. Tem muitas pessoas que são frágeis na comunidade. Tem uma fé muito frágil. Por isso que os discípulos disseram para Jesus: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E depois Jesus fala do perdão, aprender sempre a perdoar. E devem, ao mesmo tempo, pedir o aumento daquela fé, que é a afeição de poder misterioso, que é capaz de realizar enormes prodígios no campo do Espírito. E Jesus diz: se teu irmão pecar, repreende-o. Se o irmão está caminhando num caminho errado, precisa ter caridade para repreendê-lo, corrigi-lo. E se ele se converter e ele quiser mudar de vida, perdoa. Agora, se ele não quiser mudar de vida, deixe de lado. Não vou ficar insistindo, mas se ele quiser ajuda, a comunidade deve estar de braços abertos para acolhê-lo, perdoá-lo, se ele quiser se converter. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. E os apóstolos dizem para o Senhor: aumenta a nossa fé. E Jesus diz: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Com uma fé, embora pequena, mas nós faríamos grandes coisas. A fé nos abre possibilidades enormes para a transformação pessoal, para transformar o nosso coração. Não é fé só para fazer coisas grandiosas, mas fé para deixar o Espírito Santo fazer uma obra grandiosa em meu ser, para que o meu ser possa, cada dia, ter dentro de mim os mesmos sentimentos de Jesus, eu possa imitar Jesus, ser um imitador de Deus, um imitador de Cristo. Seja no perdão, seja no amor, seja na capacidade de gerenciar bem a minha vida, para poder ajudar meus irmãos também a caminharem juntos na fé. Então peçamos a Deus, irmãos, a graça, primeiro, de ter uma vida coerente, que Deus nos livre e nos guarde dos escândalos, para que nossa vida não atrapalhe, não seja um tropeço e não seja um obstáculo para os outros, e que a nossa vida possa ser sim uma lâmpada acesa, possa ser uma seta a apontar sempre para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.